Bom, já ouviu falar do calão então? Então, é também conhecido como baixo calão, tá? Baixo calão. É uma linguagem caracterizada pelo uso de termos baixos, grosseiros ou obscenos, que dependendo do contexto chocam pela falta de decoro e desvaloriza as pessoas que a utilizam, né, gente? Então é o limiar da linguagem. Abaixo daquilo ali, então a coisa não presta, a coisa desanda em relação à linguagem, tá? E o preconceito linguístico que eu havia comentado, né? Então acontece quando há diferenças linguísticas entre os falantes de um mesmo idioma. Portanto, ele está associado às diferenças regionais e envolve os aspectos históricos, sociais e culturais de determinado grupo. Então, o preconceito linguístico ainda acontece em nosso país e pode ser um fator importante para a exclusão social. Infelizmente, no Brasil, muitos creem que a sua maneira de escrever e principalmente de falar seja superior à de outros grupos. Eu falo certo, aquele ali não. Muitos residentes do sul e sudeste do país consideram sua maneira de se comunicar mais elegante, mais correta do que os que vivem no norte e nordeste. Vale ressaltar que o Brasil possui dimensões continentais e, embora todos falemos a mesma língua, ela apresenta diversas variações e particularidades regionais. Então é uma língua única, sim, mas com várias formas diferentes de falar esta mesma língua. Sem buscar entender essas diferenças, o preconceito da língua vira deboche, o que pode acarretar diferentes tipos de violência, né? Sem contar que os indivíduos que sofrem o preconceito linguístico podem adquirir problemas de sociabilidade ou até distúrbios psicológicos. Aqui o livrinho que eu recomendo para todos, Preconceito Linguístico, o que é, como se faz. Inclusive eu vou mandar esse arquivo para vocês, tá? Aqui é só para descontrair, então nós temos na internet, já que a gente está falando dessas variações, é um textinho, tá, bem irônico até. Então, o assalto gaúcho: ô guri, fica atento, bah, isso é um assalto? Levanta os braços e te aquietas, tchê. Não tentas nada e cuidado que se facão corta uma barbaridade. Passa as pilhas para cá e te manda ela cria, senão o estrago vai ser grande, tchê. Então é só para ter uma ideia de um assalto gaúcho, né? Aí um assalto mineiro: ô senhor, presta atenção, isso é um assalto, uai. Levanta os braços e fica quietinho, que esse trem tá cheio de bala. Melhor passa logo os trocados que eu não tô bom hoje. Vai andando só. Tá esperando o quê, uai? E aqui o assalto paulista, né? Aí, meu, isso é um assalto, falou. Levanta os braços, meu. Passa a grana aí, mais rápido, senão vai ter pipoco, que eu ainda preciso pagar a bilheteria aberta para comprar o ingresso pro jogo do Corinthians, meu. Pô, se manda que a casa cai pro teu lado, mano, falou. Aqui, o assalto carioca: seguinte, bicho, tu te deu mal. Isso é um assalto. Passa a grana pra cá e levanta os braços, rapá. Não fica de bobeira que eu atiro bem. Vai andando e se olhar pra trás tu vai virar presunto, moleque. E anda logo que eu tô com pressa, cara. Tem jogo no Mengão daqui a pouco. Vaza, vaza. E aqui nós temos o assalto baiano. Ô meu rei, isso é um assalto. Levanta os braços, mas não se aveste não. Se não quiser, nem precisa levantar para não ficar cansado. Vai passando a grana bem devagarinho. Não repara se o berro está sem bala, mas é para não ficar muito pesado. Não esquenta não, meu irmãozinho. Vou deixar teus documentos na próxima encruzilhada, valeu? E aqui o assalto cearense. Ei, bichinho, isso é um assalto, vice? Arriba os braços, não se bula nem faça muganga. Passa vexado o dinheiro, senão eu meto essa peixeira no teu bucho e boto teus fatos pra fora. Bora, bora! Perdão, meu pai de inciso, mas é que eu tô com a fome da molesta dos cachorros. E aqui, o assalto brasiliense, né? Que todos conhecem. Votem em mim. Eu prometo fazer muitas coisas por vocês. Prometo consertar este país. Prometo investir na saúde, educação e na economia. Vou fazer maravilhas por este país. Nos meus governos passados, eu já construí aeroportos, pontes e hospitais. Já fiz projetos que salvaram milhões de vidas e renderam dezenas de milhões de empregos. E agora, se vocês votarem em mim, prometo fazer o dobro, ou melhor, o triplo. Votem em mim. Vamos ver se a gente se vacina contra esse aqui, tá? Bom, então só foi para a gente perceber um pouquinho essa questão de sotaque e brincar um pouquinho. Aqui eu tenho uma crônica que se chama Sketches, do Luiz Fernando Veríssimo, tá certo? Então dá uma olhadinha aqui. Dois homens estão tramando um assalto. Olha o diálogo.
Valeu, meu irmão. Tu traz o berro que nós vamos render o caixa bonitinho. Engrossou, enche o cara de chumbo. Pode crer, serviço maneiro, é só entrar e pegar. Tá com o berro aí? Tá na mão. Aparece então um guarda. Ih, sujou. Disfarça, disfarça. O guarda passa por eles. Discordo terminantemente. O imperativo categórico de Hegel chega a Marx diluído pela fenomenologia de Feuerbach. Pelo amor de Deus, isso é o mesmo que dizer que Kierkegaard não passa de um Kant com algumas sílabas a mais, ou que os iluministas do século XVIII... Então o guarda se afasta e eles voltam a conversar. O berro está recheado? Tá, então vamos lá. Então, perceba, nesse diálogo aí, os dois assaltantes usam a gíria típica dos malandros e mudam o nível de linguagem para disfarçar quando o guarda se aproxima. Então, isso é verdadeiro ou é falso? Isso, então é verdadeiro. Quando o guarda se aproxima, os dois malandros passam a falar sobre filosofia numa linguagem culta para impressioná-lo, dando a impressão de serem intelectuais e não marginais. Isso é verdadeiro ou é falso? Perfeito, também é verdadeiro, né? E aqui, por ser um estilo coloquial, a gíria só é usada por pessoas de baixa escolaridade, como é, por exemplo, os assaltantes. Então aqui é falso, né, gente? É um estilo coloquial, sim, mas não significa dizer que é só gente de baixa escolaridade ou assaltante que utiliza a gíria, por exemplo, né? Então, essa questão é falsa. Aqui nós temos a Sabedoria de Matuto, é um texto interessante. Doutor, com sua licença da qual diz o que sabe, eu vou dizer o que sei. Seu criado é analfabeto, não entende dos decretos, das manhas que tem a lei. Tem medo para que negar dos castigos da justiça, da pena dos escrivão. Enfrenta até prejuízo. Se é de perder o juízo, melhor perder a questão. Seu doutor sai pequenino para estudar na cidade e a rente fica no mato. Desenvolve a inteligência quando volta tem sabença para passar bolo no rato. Nós não podemos estudar, vivemos na sujeição dessa madrasta pobreza. Se alguma coisa sabemos, é somente o que aprendemos nesse livro A Natureza. Porém, doutor, nós matutos somos pão da mesma massa que fizeram vós me ser. A diferença maldita é a letra que estão escrita que a gente olha e não lê. Muitas coisas a gente aprende com o auxílio do divino sem precisar de estudar. Leve em vista os passarinhos, quando cresce sai do ninho, que ele ensinou a voar. Então, matuto é bicho esperto, né? Então, perceba, isso aqui é de um natalense, tá? Chamado Zé Prached, meu seridó. Então vocês percebem que esse texto ele está todo na linguagem informal. Normalmente em sala de aula eu peço para que os alunos passem esse texto da linguagem informal para a linguagem formal. Tá? Vocês não precisam fazer esse exercício, eu não sei quem queira fazer em casa, mas esse aí eu não vou computar como nota. Tudo bem? E aqui uma perguntinha para vocês. Quais diferenças entre a linguagem formal e informal? Lembram disso? Enquanto a linguagem formal ela preza por um vocabulário mais rico, as frases são bem construídas, ela não aceita gírias, não é isso? Então, a linguagem informal é exatamente o contrário, ela aceita gírias, expressões regionalistas, o vocabulário é mais simples, não é? As frases também são menos elaboradas, então a diferença entre as linguagens. Qual é a linguagem mais espontânea e criativa e que se afigura com mais expressividade e dinamismo? Então é a informal, é a linguagem informal, ela é mais dinâmica. Né? A forma linguística que todo povo civilizado possui, cujo uso padrão assegura a unidade da língua nacional, se chama isso. Então essa é a norma culta, né? É a linguagem formal ou a linguagem padrão. Agora, imagine isso aqui. Cara, o celular ficou mudo, quase pirei meu. Então, as palavras sublinhadas nessa frase, elas são características de que tipo de linguagem? Gente, qualquer problema, dá uma pausazinha, responde e volta. Então, vamos dessa pausa para responder? Muito bem, então, isso. Então, a linguagem coloquial. Exercício 2. Assinale a alternativa que emprega o nível de linguagem formal. Nível formal. Qual será?
Ele levou ela para o cinema, ninguém deixou ele falar, alguém o viu na empresa hoje. Então vamos dar a pausa para poder responder? Perfeito, então é a última, veja. Ele levou ela para casa, então a linguagem formal, ele a levou para casa. Ninguém deixou ele falar, ninguém o deixou falar. Tá? Esse último sim está de acordo com a linguagem formal. O sucesso da educação linguística é transformar o falante em um poliglota dentro de sua própria língua nacional. Evanildo Bechara, tá? Com base nessa afirmação de Evanildo Bechara e seus conhecimentos sobre norma padrão e variantes linguísticas, assinale a alternativa correta. Então, ser poliglota da própria língua implica falar direito e não cometer erros? Os falantes devem usar apenas a norma padrão de sua própria língua nacional, e o poliglota a que o autor se refere é alguém capaz de transitar entre diferentes falares da mesma língua. Vamos dar pausa e escolher a alternativa? Isso. Então, o poliglota que o Evanildo Bechara cita é exatamente isso, né? Nós somos poliglotas porque nós falamos uma língua única, mas é como se fossem várias línguas, né? Então, o poliglota ele é capaz de, na mesma língua, saber transitar pelas diferenças que ela tem, né? É o poliglota, tá? Bom, gente, espero que vocês tenham compreendido. Esse assunto é pequenininho, mas é bem interessante. E qualquer dúvida, e-mail para o professor ou grupo de WhatsApp, ok? Um abraço a todos, um abraço a todas.